Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. O nosso tema é tema que tem sido objeto de reflexão e debate aqui no Senado Federal, que é a PEC do teto de gastos, a PEC 241. Está sendo votada hoje, quando a gente grava, em segundo turno na Câmara. A expectativa é que logo esteja aqui no Senado para ser votada. E as opiniões aqui estão divididas, né, senadora? A senhora hoje acabou de sair de um pronunciamento onde já começa um debate, porque o entendimento do próprio assim, o espírito da PEC já gera confronto, né? Nós temos aqui no Parlamento, vocês todos que acompanham, a população que acompanha os trabalhos do Parlamento, sabe o quanto demora uma proposta para ser aprovada. E essa proposta, ela está andando assim com um deflash, não é? Muito rapidamente, mal chegou estava a caminho da Câmara, a comissão já estava formada, já estava reunida, já tinha presidente, relator e tudo, e está votando agora o segundo turno. Votado o segundo turno na Câmara, imediatamente lida no plenário do Senado Federal e cumprimos o prazo regimental mínimo, que o regimento prevê prazos mínimos, e logo no mês de dezembro, segundo a previsão do presidente, é que deveremos estar votando a matéria. Uma matéria da mais extrema gravidade. Primeiro, porque é o seguinte, é uma matéria que tem o objetivo de enfrentar a crise fiscal que o Brasil está atravessando, a crise econômica que faz com que o governo passe a arrecadar menos do que necessita para fazer frente às demandas, à necessidade da nação brasileira, do povo brasileiro, não é? Então a PEC, ela impõe um limite de gastos públicos, mas por PEC. Nós nunca vimos na nossa história e na história de nenhum país promover uma medida fiscal através de emenda à Constituição. E mais, por 20 anos. Por que 20 anos? Se é para enfrentar a crise, então quer dizer que, digamos que daqui a 5 anos, o Brasil passe a viver um momento de bonança, que a gente supere a recessão, a crise, e voltemos a viver aquele ciclo econômico virtuoso de desenvolvimento, de crescimento. Pois bem, estará o governo proibido de investir na saúde, na educação, de expandir as vagas nas universidades, de melhorar a saúde, expandir as vagas nos hospitais. Por quê? Porque a Constituição limita o gasto naquilo que foi aplicado no anterior acrescido da inflação. Então veja a gravidade. Por isso que eu digo, a gente diz de uma forma bem simples, que muito mais do que a PEC da morte, é a PEC que tem a lógica seguinte: tira da saúde e da educação para dar para o banqueiro. Porque o limite não é para os gastos financeiros. Os gastos financeiros que consomem a metade do orçamento, eles continuam livres. Mas, senadora, o próprio presidente Michel Temer falou que, em entrevista, que a expectativa é que, se o país entre, por exemplo, num círculo virtuoso novamente, a PEC, a Constituição pode ser emendada novamente e essa proposta perder a sua validade. O que a senhora acha desse tipo de argumento? Não, poder pode. Se a gente quiser amanhã revogar toda a Constituição, nós temos esse poder. O Parlamento brasileiro tem esse poder. Mas então, se ele mesmo reconhece que rapidamente ela pode ser mudada, por que prever 20 anos? Por que na Constituição Federal e não na Lei de Diretrizes Orçamentárias que prevê para um prazo menor do que os 20 anos? Eu é que pergunto, ele é que tem que responder. Sabe por que eles fazem isso? Porque, primeiro, mudar a Constituição é mais difícil. Segundo, quórum qualificado exatamente, é mais difícil. Então, eles querem aproveitar este momento em que eles formaram uma maioria no Congresso Nacional para rapidamente aprovar. Rapidamente. Então, primeiro, eles não querem mudar, eles querem manter isso por 20 anos, sim. E segundo, porque eles estão tendo que prestar contas a quem os colocou aqui, ao sistema financeiro, para dizer, tanto é que o próprio Banco Central está vinculando a diminuição dos juros no Brasil, não só a diminuição da perspectiva de inflação, que é o que seria correto, mas também a aprovação dessas tais medidas de ajuste. Agora, que nada disso viesse à mesa, que somente viesse à mesa o seguinte: então, se ele vai conter os gastos públicos, por que conter só na área social? Por que conter só na área de investimento? Por que também não conter na área
das finanças. Exato, por que não? Mas isso é uma mudança que vai poder ser feita ao longo da tramitação aqui na casa? Nós temos o poder de apresentar emendas e tudo mais. Agora, o que me preocupa é o fato de eles estarem muito unidos em torno dessa proposta, porque, veja, o presidente que está hoje no Palácio do Planalto, ele não foi eleito pela população brasileira, ele foi eleito por um colégio eleitoral, que é o Senado e a Câmara dos Deputados. O Senado e a Câmara dos Deputados que o elegeram indiretamente. Tiraram uma pessoa que não cometeu crime nenhum. Hoje nós ouvimos na Comissão de Assuntos Econômicos, que está debatendo bastante essa matéria, nós ouvimos de um parlamentar, se a presidente Dilma tivesse aprovado essa matéria, ela não teria caído. Ou seja, nós não a teríamos derrubado. Então, há muita, como que eu disse, há muito entrosamento entre eles, entre o Executivo e o Legislativo, para aprovar essa matéria. O que nós precisamos, então, de uma grande mobilização popular contrária a isso. E essa mobilização já se inicia, porque a partir do momento em que o povo percebe o que é, o povo se mobiliza, entendeu? Então, por isso a pressa, por isso a rapidez. Primeiro, para responder às ordens do mercado financeiro, não é, que ganha muito, faz farra com os recursos dos juros brasileiros, que é a taxa mais elevada do Brasil. Veja, tirar dinheiro de saúde, de educação, para dar dinheiro para banqueiro de juros, é isso que está fazendo. Aí diz assim, mas a gente só pode gastar o que ganha. Tudo bem, então se a gente pode gastar o que ganha, vamos pegar o exemplo de uma família aqui. Se a família só pode gastar do que ganha e tem que fazer economia, ela vai fazer economia onde? No remédio? No alimento? Ou num sapato, numa bolsa que a família compra? Porque sem sapato, sem bolsa você vive, agora sem remédio, sem alimento você não vive, não é? E é isso que eles estão falando, eles fazendo no Brasil, cortando do trabalhador para dar para o rico, para o banqueiro. E como essa base está muito unida, a senhora acha que a margem o espaço para alterar essa proposta por parte da oposição? O espaço é muito pequeno se levarmos em consideração somente a correlação de forças do parlamento brasileiro. Se não houver uma pressão social. Se não houver exatamente uma grande mobilização, uma pressão, um debate profundo. No debate a gente já percebe que eles se incomodam. Tanto eles se incomodam que eles deturpam. Eles dizem que a presidente é responsável pela crise, que é o governo de Dilma, de Lula, que beneficiou o sistema financeiro. Isso não é verdade. A presidenta Dilma e o Brasil inteiro sabe disso, foi ela que enfrentou o sistema financeiro, que baixou as taxas de juros, exatamente por pressão deles é que teve que começar a aumentar de novo a taxa, porque ela já começou a cair ali. Diz que o problema da Dilma foi exatamente quando ela começou a diminuir os juros e diminuir a lucratividade do sistema financeiro. Ora, no Brasil todo mundo reclama, os empregos sendo subtraídos, os salários sendo diminuídos, as empresas produzindo muito aquém da sua capacidade instalada, o comércio vendendo quase nada, e enquanto isso o mercado financeiro aumenta o spread bancário em 60% em 2 anos, cobrando juros no cartão de crédito de 470%, isso é que é o crime, isso é que é uma sangria. Aí muito dos que estão nos ouvindo, mas o que isso tem a ver com o governo? Tem muito a ver, sabe por quê? Por quê? Porque o Brasil tem uma dívida grande. E o Brasil paga os juros da dívida. E como é que é feito o pagamento dos juros da dívida? Ele é modelado pela taxa de juros. Então, quanto maior a taxa de juros, maior a dívida fica. Maior tem que tirar o dinheiro do caixa do governo para pagar a dívida. Então, é a mesma coisa que alguém entrar na mão do agiota. Senadora, agora então, para a gente entender melhor ainda seu ponto de vista, houve uma crítica hoje no plenário e ela é constante em relação à PEC do teto de gastos. Como negar a PEC se a situação que o país se encontra foi gerada pelos últimos 2 governos? Então, não seria culpa do atual presidente Michel Temer. A senhora mesmo sofreu essa crítica no seu mas não é verdade isso. Primeiro porque o Brasil viveu um momento de muita bonança, né, de muito desenvolvimento. Você veja, o Brasil, não dá para comparar o Brasil que temos hoje com o Brasil que tivemos no passado e que eles querem voltar ao que era no passado. Hoje, nós temos as escolas técnicas federais, por exemplo, que estavam acabando por um decreto que o Fernando Henrique deixou assinado. Hoje foram mais de 300 escolas técnicas federais no Brasil inteiro e nos interiores do país. Nós temos programas como Luz para Todos. Nós temos programas como Minha Casa Minha Vida, são programas sociais importantes. Nós temos uma lei que determina uma política de valorização do salário mínimo, que todo ano, além da inflação, tem um aumento real. Tudo isso vai por terra. Tudo isso vai acabar. E dizer que o governo que fez essa gastança, que foi responsável pela crise, não. A crise é uma crise do sistema capitalista. A crise começou em 2008,
nos países desenvolvidos e até agora ela não se superou. Então, ela atingiu o Brasil. Agora, é uma crise cíclica que nós temos que saber enfrentar. Agora, enfrentar a crise cíclica não pode ser jogando o ônus dela nas costas de quem não tem responsabilidade nenhuma. Porque eu pergunto a quem nos ouve, a você, é justo o banqueiro não perder nada, pelo contrário, ganhar muito e o povo perder? É isso que está acontecendo, é simples, não tem nada de complicado. E dizer que a Dilma é culpada disso, não. Então, o Obama é culpado a Dilma, então, é culpada porque diminuiu o PIB da China, porque a Rússia também está com problemas gravíssimos, tudo é culpa da Dilma, né? É óbvio que não, gente. Então, eles inventam isso, eles eram governo até ontem. O problema é que diante de uma crise, você tem que tomar uma decisão. Ou você tem que dizer quem é que será o sacrificado. E a Dilma vinha dizendo, nós não vamos sacrificar o povo. E eles estão dizendo, tem que sacrificar o povo. Por isso tomaram o poder. Grata pela sua presença aqui no nosso programa, senadora. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.